obrigado, Senhor meu Deus, por esse ar que nós estamos respirando, Senhor meu Deus. Muito obrigado, Senhor meu Deus, pela temperatura de hoje, Senhor. Muito obrigado, Senhor meu Deus, pela sua misericórdia que nos alcançado. Muito obrigado, Senhor meu Deus, pelo seu carinho, pela sua bondade para conosco, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu posso estar recebendo este culto que já se iniciou, Senhor meu Deus, porque é para a sua honra e glória, Senhor. Que o seu nome seja exaltado, Senhor meu Deus, não só nessa igreja, mas em toda a terra, Senhor Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Senhor meu Deus, em sua igreja, que eu sei que muitos outros lugares, Senhor Deus, tem pessoas que querem estar reunidas, são perseguidas, mas nós temos o nosso lugar, Deus, Senhor. Pai querido, só posso estar anunciando em nome de Jesus Cristo. Os seus servos que estão, Senhor Deus, em outras terras, Senhor Deus, são perseguidos, mas que o seu nome possa ser exaltado em nome de Jesus Cristo. Pai querido, nesta manhã, Senhor Deus, eu pedir que o Senhor possa estar abençoando aquelas pessoas que estão em casa nos ouvindo, Senhor Deus, que não podem vir à igreja, Senhor, mas o Senhor sabe o motivo por qual cada um não pode. Que o Senhor possa estar conforme o seu querer, enviando seus anjos para cada um deles. Abençoe a nós que estamos aqui, Senhor Deus, que o Senhor possa estar dando o espírito do avivamento para cada um de nós, que possamos estar em espírito e verdade aqui para adorar a Ti, Senhor Deus. Pai querido, muito obrigado em nome de Jesus, agora e sempre, amém. Agora vamos cantar o hino 328 do cantor cristão. Os irmãos sua porta para entrar, por favor.
Recitativo bíblico, todos juntos? Vamos? Vós também. Pedro 2,5. Amém? Amém. Hino 476 do cantor cristão. Recitativo bíblico. Vós também, como pedras vivas, sois edificados na casa espiritual do sacerdócio santos, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A leitura alternativa está em João 3, 13, 21. De 13 ao 21, né? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós agora vamos entrar no momento de oração para a sucessão pastoral. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glória te damos, Pai querido, por estarmos aqui, Senhor meu Deus, em sua casa, reunidos, Senhor meu Deus. E em nome de Jesus Cristo, eu venho lhe pedir, Senhor meu Deus, que o Senhor possa estar dando à nossa igreja o espírito do avivamento, Senhor meu Deus, que nós possamos ser unidos em um só corpo, Senhor meu Deus, para quando o seu servo, Senhor meu Deus, está aqui à frente, Senhor meu Deus, nós sabermos que é esse que o Senhor escolheu. Não seja o homem que venha escolher, mas sim, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vindo por ti, Senhor meu Deus. Que tudo, Senhor meu Deus, seja feito conforme a sua vontade, Senhor meu Deus. Abençoe, Senhor meu Deus, cada membro da comissão, Senhor meu Deus, que se cada um possa estar desempenhando sua função, Senhor meu Deus, conforme tem feito. Muito obrigado, Senhor meu Deus. Abençoe também, Senhor meu Deus, a nossa igreja, Senhor meu Deus, porque quando o pastor estiver aqui à frente, Senhor meu Deus, nós como ovelha possamos ser obedientes a Ele, Senhor meu Deus, que nós estivermos em um só corpo, Senhor, uma só união, Senhor meu Deus, nós vamos saber reconhecer e obedecer, Senhor meu Deus, como o seu servo estiver aqui à frente. Pai querido, muito obrigado, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, agora e sempre, amém, Senhor. Quero falar com os irmãos a respeito ainda da sucessão pastoral, né, que vocês vão ter, vai começar no dia 6 de dezembro, correto, André? Dia 6 de dezembro, o bate-papo que vai ter com os pastores vai ser dia 6 de dezembro, não é isso? É, um deles, vai começar dia 6 de dezembro, né? Oi? Tá. Então, tudo que vocês tiverem dúvida, é a hora de vocês perguntarem, mas não peça seu irmão para perguntar por você, não. Eu não vou à igreja, mas vou pedir meu irmão. Venha você, porque a dúvida é sua, não é do seu irmão, entendeu? Não passe a sua responsabilidade, assuma a responsabilidade para você. A responsabilidade do pastor, que vai ser escolhido, não é só da comissão. A comissão está fazendo o papel dela, mas cada irmão da igreja tem que fazer o seu papel. E um do papel importante é a oração. Em qualquer lugar que você estiver, reserve seu momento. Não é porque você não botou seu nome ali, que você não está orando. Simplesmente, bote seu joelho no chão, já que você não pode botar o seu joelho no chão, sente e converse com Deus. E peça a Deus sabedoria na hora da escolha do pastor. Tá? E conforme eu falei, venham para o bate-papo com o pastor. Eu sei que o pastor vai adorar o bate-papo, porque toda dúvida vai ser sanada ali, toda dúvida que o irmão tiver. E se o irmão sair com dúvida, vai passar a ser uma dívida do próprio irmão para com Deus, porque não perguntou e depois não adianta querer culpar a Deus. Ah, Deus, olha lá o pastor que o senhor colocou. Não foi Deus que colocou, não. Vocês que oraram e não souberam escolher o pastor. Então, irmãos, vamos fazer o nosso papel, tá bom? Vamos orar, vim à igreja, não peço o irmão para falar por você, você mesmo faça o seu papel de cristão. Amém? Recitativo bíblico que está em 1 João 2, de 8 a 9, todos juntos, tá? Vamos outra vez, Deus escreva. Mandamento novo, que é verdadeiro dele em nós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina.
Chegar na igreja bicudo, então, meu irmão, não existe meio termo, tu está na treva. Se chegar, ainda não consegui perdoar meu irmão, ora, bota seu joelho no chão para orar, irmão. Tá bom? Antes da dedicação de bens e vida, chamar o nosso pastor Paulo aqui à frente. Graça e paz, bom dia, irmãos. Amém. Graças a Deus, né? Que Deus assim possa estar abençoando a Igreja Jardim Carioca, abençoando as nossas vidas, não é? Eu gostaria de estar aqui e agradecendo a Deus, estou aqui agradecendo a Deus, não é? Por tudo que Deus tem feito, continuará fazendo na vida da Igreja de Jardim Carioca, não é? A nossa presença hoje aqui pela manhã, né, a gente recebe uns convites carinhosos e nós não podemos rejeitar. Como eu falei com os irmãos, eu estava falando ali com o pastor Luiz, né, peço ao pastor Luiz que Deus também abençoe a sua vida, né, o seu ministério. Eu vou dizer, eu sou muito suspeito em falar da Igreja Jardim Carioca, né, onde passei 12 bons anos aqui neste lugar. Não é? Às vezes nós não entendemos, irmãos, não é a direção que Deus vai dando para as nossas vidas. E o que eu digo para os irmãos que sempre, com grande alegria que nós estivemos aqui à frente, não é? Com os irmãos, e quando Deus nos direciona, eu só falo uma coisa com os irmãos, é direcionamento de Deus, não é? Como foi, não é? A gente para frente, a gente estava enxergando aí algumas coisas, não é? Hoje a gente está convivendo, né, com algumas debilidades a nível de família, né? Eu não sei se chegou aos irmãos, a nossa presença aqui não é para isso hoje, mas eu gostaria de estar falando aos irmãos isso hoje, né? A Claudinha passou por quase 2 infartos, né? Ela teve no CTI a primeira vez, hoje ela está saindo hoje, né, do CTI, ela está indo para o quarto, a gente está atravessando esse momento, e alguns irmãos poderiam dizer, pastor, por que a gente não enfrentou esse problema juntamente com a igreja, não é? Eu falo com os irmãos que não é capricho pastoral, não é nada em relação a isso, mas em momento algum a gente se sente confortável, não é? E eu sei que Deus ele está direcionando todas as coisas. O pastor até falou, pastor, se eu gostaria de pregar hoje, eu falei assim, irmãos, não é? Eu falo para o irmão, esse momento é para o irmão. Uma época, ou se Deus assim permitir, quantas vezes o irmão desejar vir que eu venha aqui, eu virei com o meu coração aberto, como estou com o meu coração aberto e feliz aqui esta manhã, mais uma vez, porque eu pensei que eu fosse visitar a Cláudia só meio-dia, que é o horário de meio-dia a 1h, mas eu já recebi o telefonema pela manhã, já coloquei as minhas roupas ali no saco, está ali embaixo, vou sair daqui, vou direto para o hospital para a gente trocar um papo durante o dia. E eu falo, irmãos, continue orando, pela vida do pastor Paulo, O pastor Paulo vai ser sempre o pastor Paulo, Eu quero agradecer esse carinho. E hoje pela manhã, não foi hoje, já há algum tempo, eu recebi um convite quando eu conheci a Alice, Mas eu falei assim, gente, que menina bonita, gente. Aí teve algumas pessoas que falaram assim, ela é minha neta, outra falou assim, minha bisneta. E teve gente que falou assim, não tem nem idade para ser bisavó, E aí, queridos irmãos, eu recebi um convite para estar aqui hoje pela manhã, para apresentar a Alice. E eu queria pedir a Tereza, e ao Felipe que pudessem trazer essa preciosidade de Deus aqui à frente, por favor, Pastor Paulo não poderia. É assim que quando a família é grande, irmãos, a gente vai falar, acho que eu vou esvaziar a igreja agora, Eu vou pedir também aos avós maternos, Cadê a Jane, a Jane e Paulo Roberto? Estão presentes? Estão não? Estão não. A Vânia falou comigo, ligou para mim, pastor, não esquece, irmãos, olha que boa tecnologia, esse negócio de zap, eu recebi umas 200 mensagens no Face, pastor, meu relógio quase despertou, irmãos, para a gente poder receber os irmãos conhecem o pastor Paulo. Eu já fui convidado para 2 casamentos no mesmo dia, depois que eu lembrei que era no mesmo dia, quase no mesmo horário. Um aqui no Rio, outro em Resende. Então, eu não tenho helicóptero, Então, os irmãos conhecem. Então, o carinho dos irmãos, eu agradeço e continuo agradecendo
ainda, não é? Eu gostaria de chamar também, né, a Bisa. Vem cá, Bisa, né? A Bisa estava toda sorridente, fala assim, gente, tem cara de bisavó, irmãos? Tem cara de bisavó, não? Não, cara não. Tem nada, né, gente? Tem rosto de vovó. E, queridos irmãos, eu estava lendo alguns textos, não é? Felipe a gente já conhece já de algum tempo, conhecia a Tereza, né? Foi um pouco antes do casamento de Tamires, né? E quando nós estávamos lá. E eu fiquei pensando o seguinte, o que eu poderia falar para essa família? Família, gente, é bênção. Cadê? Vem cá os familiares, gente, as tias, a tia-avó, isso aí. Cadê os familiares? A irmã da Tereza? O irmão da Tereza? Tá bom. Prazer, querido, prazer. O Roberto? Opa, meu segundo nome, meu sobrenome, é Paulo Roberto. Ô, bênção. Tem mais aí, tia? Tem mais gente? Tem mais gente da família? Vem, meu querido. Ele é o primo da Tereza. Família, bênção, vem cá, não é? Eu estava pensando, né? E sempre quando a gente pensa em família, a gente pensa na grande responsabilidade que Deus dá em nossas mãos. Não é fácil, meus queridos irmãos, né? Embora muita gente tome como fácil, né? Fala assim, ter um filho é fácil. Da forma comum, não é? A própria biologia vai ajeitar com que as coisas aconteçam. Mas quando a gente fala na questão de sentimento, quem? A Grace e o filhinho dela. Vem cá, Grace e o filho, vem cá. Quando a gente fala em relação a sentimento, a dar carinho, a ensinar, instruir, a palavra de Deus fala que isso demanda nosso tempo, da nossa sabedoria, o carinho que nós vamos ter para os nossos filhos. Há muitas pessoas, e a gente vai convivendo isso, não sei se o pastor Luiz também já conviveu com isso, eu já convivi com isso, às vezes muito de perto, quando muitos pais, né, obrigam os filhos a ir para a igreja. Falam assim, vai para a igreja, mas não é vá para a igreja, vamos. É diferente. Quando você pega na mão do seu filho e você o leva, o conduz, é algo totalmente diferente. Você é o exemplo. E quando a gente começa a perceber essas coisas, e eu estava pensando em relação a isso, quantas vezes, né, eu lembro quanto família, nós estávamos orando pelo Felipe, né? Lembro, né, do emprego, né? Aí a avó falou, agora está empregado, pastor. Eu falei, amém, graças a Deus. E aí é bom a gente ver isso, que o homem verdadeiramente, né? O homem, quando ele gosta de alguém, ama alguém, tem que ter responsabilidade. E a maior responsabilidade que Deus coloca na nossa vida, queridos irmãos, é quando Ele nos dá esse presente de Deus. Filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. É como Deus falando para a gente, olha, há tantas pessoas, gente, quantas e quantas mulheres pagam rios de dinheiro para ter a felicidade de ser mãe. E quando Deus fala assim, olha, eu vou dar essa bênção para que você seja mãe, Tereza, e você, Felipe, seja pai. Mas que qualidade de pai? Que qualidade de pai? O pai ausente, o pai presente, o pai super protetor, o pai que em algum momento fala assim, olha meu filho, eu sei que você também tem que ter responsabilidades. O verdadeiro pai, a verdadeira mãe, não passa a mão na cabeça do filho, mas sabe que o certo é certo, e o errado é errado, e como diz, eu não poderia deixar para vocês outro texto, senão Provérbios 22:6. Instrui a Alice no caminho que ela deva andar, e até quando ela envelhecer, ela não vai se desviar desse caminho. Quantos caminhos se apresentam na vida? Quantos caminhos? Para os jovens, quantos caminhos? Quantos conselhos falsos? Quantos amigos falsos? Mas ele está falando no caminho de Deus. Não é, até porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não apresenta como 1, 2, mas Ele fala que Ele é o artigo definido. Ele se define, Ele fala, olha, eu sou o caminho. Então instrui
a Alice nesse caminho, no caminho que ela deve andar. Mas sabe como vai fazer isso, Felipe? Longe. Olha, o endereço, você pode pegar até um táxi, ou então, hoje, né, alguns pegam aquela limousine, aí você vai assim, ó, todo domingo vou pagar uma limousine, Alice, para te levar para a igreja. Vai ter o mesmo sentido de falar assim, filhinha, vamos à igreja com o papai? Eu quero dizer isso para você, Felipe. A maior felicidade de uma família é quando a gente se conduz. Isso aí é para você, Felipe, para você, Tereza, como casal também. Não há felicidade maior do que conduzir a nossa família nos caminhos do Senhor. Então, instrui mesmo. Eu estou vendo aqui a família aqui, a todos. Vocês têm uma coparticipação nisso também. Tenho uma certeza disso. Roberto, quantos anos de casado? 8? Pode passar alguma experiência, vocês dois, para eles? Um pouquinho? Passa. Ô tia, a tia-avó ali, pode passar alguma experiência para eles? Além de trocar fralda, antigamente a fralda era de pano, né? Rapaz, né? As irmãs hoje em dia estão dando aleluia, né? Fralda descartável. Gente, eu lembro do varal lá em casa. João Paulo pegou esse finalzinho. Mais do que isso, olha, Alice está esperando grandes coisas de vocês, mas muito mais de Deus. E eu gostaria de pegar Alice nesse momento. Me presta, segura para mim, minha irmã. Gente, eu fico rindo, irmãos, porque eu não sei que... Amém. Ela está rindo para mim, irmãos. Eu não sei se é de mim, eu sempre falo isso, né? Eu não dá para fazer filme de comédia. Eu sempre falo que as pessoas, ou elas riem de mim, ou elas riem para mim. Mas na maioria das vezes elas riem de mim. Que Deus abençoe. A gente fala, né, irmãos? A gente não sabe o futuro. Nós não sabemos o futuro. Mas ele pode ser muito feliz se ela caminhar na presença de Jesus Cristo. Pode ter a certeza disso. Alguns falam, por que, pastor? Quando a gente convive com a questão maior da vida, que é o fato de, o grande ponto de interrogação, nós não sabemos o tempo que nós vamos partir daqui. E é por isso que a palavra de Deus fala que nós somos muito mais do que vitoriosos, porque o Senhor, Ele garantiu para cada um de nós que o servimos, que não importa o tempo da nossa vida, se uma tenra criança ou se um ancião, quando ela conhece, quando ela sabe o caminho que deve seguir, ela é vitoriosa, porque o final da caminhada dela, seja qual for a idade de cada um de nós estaremos com o Senhor. Então, brotem isso no coração de vocês, brotem isso no coração de Alice, e até quando ela envelhecer, ela não vai se desviar desse bom caminho. Meu pedestal aqui, vamos orar? Vamos falar com Deus, vamos nos colocar de pé, irmão, vamos falar com Deus. Obrigado, querido, obrigado. Vamos falar com Deus. Amado Deus e glorioso Pai, nós te louvamos e te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. É graça infinita, favor imerecido que temos recebido do Senhor a cada manhã. E, ó Deus querido, como nós nos alegramos em saber que o Senhor tem conduzido as nossas vidas. O Senhor tem conduzido a vida de Alice, Senhor. E nós te bendizemos, Pai. Te bendizemos, Pai querido, por essa vida que veio perfeita, com saúde, Pai querido. E, ó Pai querido, nosso desejo e maior aspiração é que o Senhor possa estar protegendo, guardando esta vida, fazendo com que ela tenha prazer, Pai querido, como, ó Pai querido, ela tem exemplos em sua família de dedicação, de amor ao teu serviço. E, ó Deus querido, que em breve tempo, quando essa criança entender o teu plano, Senhor, que ela jamais titubie, Senhor Deus, mas que ela possa tomar a maior decisão da vida de uma pessoa, que é aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Obrigado, Pai, pela vida de Tereza,
Faz, Senhor Deus, com que esta mulher possa ser uma mulher sábia na tua presença. Ó Pai querido, coloque o temor no coração deste casal, de Felipe, Senhor Deus, e de Teresa, para que eles possam entender que muito mais, Senhor Deus, do que ter um filho, o Senhor presenteou a eles, Senhor Deus, com a dádiva de ter uma criança e poder criá-la nos seus caminhos. Pai querido, eu te louvo, porque o Senhor é Deus e sempre foi em nossas vidas. Continue guardando esta família, continue abençoando, Senhor Deus, este casal, aos parentes de longe e de perto. Ó Pai querido, que nós possamos ver Alice crescer em sabedoria e em graça, diante de Deus e diante dos homens. É a oração que nós fazemos, em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos, que Deus abençoe, tá? Olha, estão pedindo perdão aqui de púlpito para a Celi, que a Celi é tia também do neném, né? Celi está aí? Ah, estava lá no berçário. Tá bom? Gente, a família é tão grande que a gente às vezes não... Tá bom? Que Deus te abençoe. Tá, Kátia? Bom, irmãos, eles estão falando se queria falar mais alguma coisa. Como os irmãos sabem que eu falo demais, os irmãos estão em sucessão, não é? Pastor Luiz, que Deus o abençoe, como também tenho orado pelo pastor Reinaldo, não é? A minha oração, eu falo os irmãos, o pastor fica calado, eu estou meio calado, não é? No momento certo, eu estarei falando com os irmãos, mas eu tenho orado pelos irmãos, e eu vou falar para os irmãos. É a melhor igreja do Rio de Janeiro. Pode falar com... Olha, irmãos, é a melhor igreja do Rio de Janeiro. Tá? Aí você fala assim, é a melhor igreja do Rio de Janeiro. Tá bom? É aqui onde os irmãos estão nessa sucessão. Como o pastor falou, né? Eu vou estar indo para ficar com a Claudinha lá no quarto. Tá bom, irmãos? Lá. E orem por nós, tá bom? E no dia 15... É isso mesmo, no dia 15, no aniversário do Jiu-Jitsu, né, eu fui convidado, irmãos, para estar aqui em Jardim Carioca. Que honra, irmãos. Que honra, irmãos. Falando sério mesmo, né? Eu vou estar aqui também com o pessoal, né, do projeto do Jiu-Jitsu, no dia 15, né? Acho que é só o Jiu-Jitsu, né? E de Condança não, né? É só o Jiu-Jitsu, né? Então estarei completando 2 anos, se eu não me engano, né? Fui convidado também para... O Léo está aí, não? Também não deve estar acompanhando na internet, não. O Léo vai fazer aniversário um pouquinho antes, aí eu vou comer um bolo com o Léo aqui no projeto, não é isso? E no domingo a gente vai estar com os irmãos aí. Então, que Deus abençoe. Pastor Luiz, que o Senhor Deus te abençoe também, a família também, tá bom? É o nosso desejo em Cristo Jesus para todos. E que Deus abençoe aos irmãos, tá? Queridos. Amém, eu sei disso. Sei disso. Vamos para o nosso momento de dedicação de bens e vidas e os aniversariantes. Eliezer, não se encontra, né? Cássia. Não? Essa daqui está aí, a Milena. Está no berçário? Só um momentinho que a Milena está vindo. Como é dedicação de bens e vidas,
Vou chamar esse casal que esteve aqui à frente, apresentando seu filho, né? Vai estar aqui, a sua filha, né? Desculpa. Vai estar aqui à frente também. Pedir a todos os irmãos que na hora que estiver tocando os hinos, possam levantar, mesmo os irmãos que não trouxeram o seu dízimo e oferta, mas cumprimentar o casal, cumprimentar a Milena. A Milena aí, ó, essa bênção aí, ó. Milena já está quase correndo, hein? Daqui a pouco vocês se preparam, hein? Chamar o nosso irmão Lúcio, o hino 135 do cantor cristão. Amém. Louvamos-te, ó Deus. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, tua graça te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que foi morta das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu amor. Aleluia, tua glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Pedir a nossa irmã Helena Cagliari, que esteja aqui à frente chorando, agradecendo a Deus. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, para agradecer essa oportunidade que estamos aqui na sua casa de oração. Pai de amor, seja com cada um de nós. Também queremos te agradecer pela vida da Alice. Ó Deus de amor, seja com essa criança, Senhor. Abençoe ela grandemente. Abençoe Felipe, Tereza, que formou essa família. Pai, seja com cada um. Seja com a Milena, Senhor, que vai completar agora dia 6 um ano de vida. Ó Deus, seja com essa criança, Senhor. Abençoe grandemente. Abençoe a sua família, Felipe, o Fábio, a Bruna, o Mateus. Abençoe essa linda família. Pai de amor, seja com cada um de nós. Fique conosco, Senhor. Abençoe o pastor que irá levar a mensagem. Cada um de nós que possamos sair aqui, Senhor, fortalecido pela sua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos agora conhecer as pessoas que estão nos visitando, né? Peço que fiquem de pé.
todos que estão nos visitando. Não fiquem envergonhados, que todos nós somos irmãos. Pedir ao irmão que esteja ao lado, que possa cumprimentar cada um, até mesmo aquele que não se levantou, mas que o irmão possa sair do seu lugar e cumprimentar. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, possam assentar, fazendo um favor. Mais um cântico. Vamos para mais um cântico, hino 335 do Cantor Cristão. Amados, sei que na força do mal, os irmãos estão cansados de ficar sentados, vamos levantar? Eu gostaria até de fazer um revezamento de vozes aqui. As irmãs vão começar o hino, ok? Primeira estrofe e coro, depois os homens, primeira estrofe e coro. As irmãs vão ficar tranquilas enquanto os homens cantam a segunda estrofe. Primeiramente as mulheres, vamos lá? Cristo Sim.
inspiração musical. Eliane, irmão. Eliane Ramos. Eu fiz confusão. Eliane, desculpa, eu fiz a confusão. Eu vi ele levantando, só vi ele. Jesus, melhor.
Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor da igreja, esteja aqui devidamente compartilhado com cada servo e serva do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou encurtar um pouquinho para a gente poder ir logo para o texto, aproveitando o horário, mas não poderia deixar de fazer menção à alegria de estar novamente com os irmãos. Muito obrigado por essa oportunidade, aos irmãos da comissão, a alegria de poder compartilhar nessa manhã de domingo tão bonita, o culto ao Senhor. Parabéns a todos, a Alice, que foi apresentada hoje ao Senhor, a família, a todos os irmãos. Estava conversando com o pastor Paulo um pouquinho e ele estava justamente falando desse convite maravilhoso. Como é bom a gente poder voltar na igreja e abençoar a vida de irmãos. Eu tenho tido esse privilégio também pelas igrejas que passei, a saber a Igreja Batista de Avelar e também a Igreja Batista do Cabral e recentemente a segunda Igreja Batista do Bairro da Luz. E por falar da segunda Igreja Batista do Bairro da Luz, a primeira Igreja Batista do Bairro da Luz, na qual hoje eu me encontro como membro, eu tenho aqui presente um casal de lá, irmão Moacir e irmã Nilda. Gostaria que pudesse ficar de pé. Esse casal que nos acompanha hoje é uma alegria muito grande. Hoje eu não sei, trouxe a gaita, Moacir? Eu sempre perguntava a ele, porque o Moacir toca a gaita, e tiozinho do cantor cristão na gaita, na gaita de boca, não sei se o nome técnico é esse, vai ter outra oportunidade, não sei se é aqui, mas vai ter. Pode acertar. Obrigado, irmã Nilda, também, uma querida irmã, e faço também menção à minha cunhada, que está aqui também, que passaram uma semana conosco, e aproveitei, então, agitei ela para cá também, a irmã Célia, pode sentar, e eu quero agradecer a presença dela. Ela tem um trabalho muito efetivo, com pequenos grupos, lá na Igreja Batista de Avelar, enfim, é uma pessoa dedicada, e Deus está preparando ela aí para o trabalho missionário. Muito bom, minha esposa, os irmãos já conhecem, então mais tarde
ali, né? Muito linda, né? É sinal, né? Enfim, vamos à palavra do Senhor, irmãos, que se encontra em Ezequiel capítulo 37. É o vale dos ossos secos, né? Irmãos, já devem conhecer esse texto. Irmãos, podem ficar sentados mesmo, em reverência ao texto sagrado, mas podem ficar sentados acompanhando aí Ezequiel capítulo 37, versículo que vai do 1 ao versículo 14. Outros irmãos estão abrindo, lembrando que logo mais à noite nós estaremos aqui com os irmãos e temos ceia do Senhor, né? Eu quero convidar a todos os irmãos para se fazer presente aqui. Nós vamos simbolicamente estar sentados à mesa do Senhor. Gostaria que os irmãos ligassem para os demais irmãos, né? E lembrassem, olha, hoje é dia de ceia. Se você está pensando faltar hoje, não falte, porque nós vamos ter um banquete espiritual. Gostaria que convocasse também os diáconos para que todos estivessem aqui. Também tem que ter bastante diáconos, né? Então, todos estivessem aqui presentes. Nós vamos ter uma grande celebração, uma mensagem também voltada para esse momento tão importante que é o momento da ceia do Senhor, uma lembrança, uma antecipação daquele gozo que nós vamos ter com o Senhor na glória. Então eu gostaria que você viesse, domingo é dia do Senhor, é dia de festa, é dia de celebração, e hoje especialmente é dia de ceia do Senhor, ok? Então fica aí o convite para que os irmãos peguem o e-mail, né, o zap, enfim, passa o telefone, liga, enfim, convida todos para que estejam, né, na casa do Senhor. Vamos falar como salmista, né? Alegrei enquanto me disseram, vamos à casa do Senhor, ok? Vou estender o tempo que os irmãos acharam o texto, né? Tanto que os já acharam também. Então, Ezequiel capítulo 37 diz o seguinte, a partir do verso 1, que os irmãos acompanham as suas Bíblias. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Versículo 3. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porém o espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha dele os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Versículo 10, profetize conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou, profetizei como a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, era um exército enorme. Então ele disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos secaram, e nossa esperança se desvaneceu. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor.
Que Deus abençoe a sua palavra, irmãos. Vamos ter uma palavra de oração. Agora eu gostaria que os irmãos, por gentileza, ficassem de pé. Vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e diante da Tua palavra nós tememos e trememos, mas pedimos nesta manhã, ó Pai, antes de terminarmos esse culto, que Tu fale aos nossos corações, que daqui saiamos, ó Pai, com a certeza absoluta de que ouvimos a Tua voz, e de que fomos abençoados, iluminados pelo Teu Espírito Santo, chegamos juntos à verdade bíblica. Deus, ajuda-nos nesta hora e permita que possamos, ó Pai, dar espaço, lugar, vazão à ação poderosa do Teu Espírito Santo, a fim de que possamos, ó Pai, termos o avivamento que esperamos em dias como os de hoje. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Há um pano de fundo histórico nesse texto que nós não podemos deixar passar. No capítulo 34, capítulo anterior a esse que nós lemos, há o surgimento de uma nova liderança. Há uma profecia sobre o surgimento de uma nova liderança. No capítulo 35, há uma profecia sobre a oportunidade, as novas oportunidades que vão surgir para Israel. No capítulo 36, ainda anterior, nós temos uma profecia a respeito de uma esperança renovada para o crescimento e prosperidade. Mas isso acontece enquanto o povo estava no cativeiro babilônico. O povo se encontrava no cativeiro babilônico. Ezequiel era um dos cativos. Ao contrário de Daniel, que estava no palácio, Ezequiel estava no meio do povo. E ele era um desses cativos. Então, como acreditar em palavras de esperança renovada, em crescimento, em prosperidade? Como acreditar em que as coisas vão mudar se nós estamos, ou melhor, se o povo de Israel está no cativeiro babilônico? Alguns eruditos acham que Ezequiel teve essa visão, ou seja, a visão dos vales dos ossos secos, por volta de 585 a.C. Isso indica que a maioria dos cativos levados à Babilônia com o rei Joaquim havia estado no exílio por mais de uma década. Todavia, muitos outros, a exemplo de Daniel, que chegou antes, e outros reféns reais que o precederam, já estavam no cativeiro há cerca de 20 anos, desde a primeira deportação em 606 a.C. Ou seja, nesse exato momento que Ezequiel está profetizando, os textos, capítulos anteriores sobre restauração, sobre prosperidade, sobre crescimento, o povo já estava experimentando um cativeiro de 10 e 20 anos. 10 para os que chegaram depois, 20 anos para os que chegaram antes, como Daniel e o seu grupo. A destruição de Samaria, que foi a capital do Reino do Norte, se deu em 722 a.C. Foi o exército de Senaqueribe que capturou o então chamado Reino do Norte e as 10 tribos. Mais tarde, Jerusalém, no ano 587 a.C., também capturou. Jerusalém era a capital do Reino do Sul, Judá, e ela capitulou, então, e ela encerrou-se, foi levada para o cativeiro em 587 a.C. Foram experiências dramáticas e traumáticas. Muitos israelitas perderam a fé, ou pelo menos viram suas esperanças reduzidas a pedaços por um Deus que parecia ter abandonado o seu povo à triste sorte. Desalentados, os judeus consideravam-se como ossos mortos, branqueados pelo tempo, espalhados à entrada da sepultura, incapazes de viver outra vez. Segundo o profeta Ezequiel, muitos deportados estavam mais do que desanimados. Essa situação levou exilados israelitas a dizerem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança se desvaneceu-se, fomos exterminados. Irmãos, esse é o quadro histórico em que se dá a profecia de Ezequiel. E é interessante, né? Porque os profetas de Deus precisam pregar, precisam anunciar, e nem sempre a mensagem, e nem sempre o tempo é oportuno.
Às vezes nós temos que pregar em tempos de crises, como, por exemplo, que estamos enfrentando no nosso país. Crise econômica, crise política e, consequentemente, crise para toda a população. Às vezes nós temos que pregar em momentos de dificuldade, de adversidade, de enfermidade. E às vezes nós precisamos pregar numa situação onde as pessoas estão desesperançadas, as pessoas estão sem alento. Mas há um profeta de Deus que precisa pregar. E muitas vezes a palavra é sempre de esperança, de renovo, mas enquanto as pessoas estão nessa travessia, enquanto elas estão naquele deserto, é difícil elas assimilarem. Para Daniel era um pouco talvez mais fácil, porque ele estava no palácio, e mesmo aqueles que estavam com eles, lembra, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam ali pelo menos sendo bem tratados, cuidados, participando de alguma forma das condições, não da mesa do rei, porque eles rejeitaram, mas das condições favoráveis do palácio. Mas Ezequiel estava no meio dos cativos, ali passando as privações de pessoas que foram deportadas da sua terra e estavam numa terra estranha. A qualidade do profeta se dá, inclusive, pelo seu nome. Ezequiel significa força de Deus, ou Deus fortalece. E um profeta, em primeiro lugar, ele precisa ser alguém conduzido por Deus. O versículo 1 diz o seguinte: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale de ossos secos. Ezequiel é um profeta diferenciado. Você lê Daniel, você lê, enfim, Isaías, mas quando você chega em Ezequiel, você percebe que as experiências estáticas de Ezequiel, a maneira como ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus, ou pelo Espírito de Deus, é uma maneira totalmente diferente, foge aos padrões daquele assim diz o Senhor que tinha os demais profetas. Ele era certamente alguém conduzido pela presença de Deus, e essa é uma qualidade do profeta. O profeta precisa ser alguém conduzido pela mão de Deus. O profeta também precisa, em segundo lugar, ter visões. Visões, aliás, no Velho Testamento fala que uma das qualidades do pastor é ser vidente. Às vezes eu brinco com a minha filha, né? Às vezes, pela experiência de pai, né? A gente já sabe mais ou menos o que os filhos pensam, ou o que eles querem, né? Só que eles não entendem isso, né? Eles não têm maturidade para perceber que o pai já vê, ou a mãe, né, já vê lá na frente. Então, às vezes eu falo alguma coisa assim, aí ela fala, mas como é que o senhor sabia disso? Como é que o senhor sabe disso? Eu falei, já falei para você, né, que uma das qualidades de pastor é ser vidente. Brincando com ela, né, mas na verdade foi apenas uma dedução de um pai que já conhece um pouco, né, dos seus filhos, ou de uma mãe que conhece seus filhos. Mas a verdade é que um profeta precisa ter visões. E o texto, e não apenas visões, mas essas visões, elas não podem ser diferentes da que Deus está revelando. No versículo 2, se os irmãos olharem aí, diz assim, e ele me levou de um lado para o outro e pude ver, veja que o profeta viu, ver que era enorme o número de ossos no vale. No versículo 3, ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Ou seja, o que o profeta estava vendo era o que Deus estava vendo. O profeta estava vendo um vale de ossos secos e Deus estava vendo ossos secos. Ou seja, Deus estava passando a visão para o profeta. Um profeta não pode ter uma visão diferenciada. Ele não pode fazer, Deus não pode olhar um vale de ossos secos e ele dizer, não, isso aí é um grande exército, nós vamos ganhar, nós vamos vencer a batalha. Parece algo meio fora de lógica, mas isso já aconteceu. Em Jeremias nós temos a batalha de Jeremias com Ananias, que era o falso profeta. Jeremias falando, olha, o povo diz, ou Deus diz que o povo vai para o cativeiro. Isso um momento antes de Ezequiel. O povo vai para o cativeiro, vai sofrer. E aí o Ananias disse que nada, Ananias representava os falsos profetas, que nada, nós vamos ter tempo de fartura, prosperidade, as coisas vão melhorar, nós vamos vencer e tal. E Jeremias usava uma canga, ele usava uma espécie de jugo no pescoço, que era feito de madeira. Ananias, diante de todo mundo, pegou o jugo de madeira e quebrou. Disse, assim como eu quebrei o jugo de madeira, que simbolizava justamente o cativeiro que Israel ia passar, assim nós vamos sair dessa situação, as coisas vão melhorar, é isso? A Dilma vai começar a acertar, enfim, tudo vai dar certo, né? E aí Jeremias falou, tá bom, Jeremias, coitado, né? O profeta, ele quer profetizar coisas boas, ele quer falar de bênçãos, ele quer falar mas nem sempre é assim.
Então Jeremias, imagino que tenha abaixado a cabeça e foi saindo. Quando Jeremias foi saindo, Deus falou: pode voltar, para aí. Volta lá e fala para Ananias que ele quebrou o jugo de madeira, mas eu vou colocar sobre o meu povo jugo de ferro. E fala mais, que passado um ano ele vai morrer. E foi o que aconteceu. Deus não deixa, a visão do profeta não pode ser uma visão diferenciada. Se Deus está falando que é momento de privação, é momento de privação. Mas se Ele está falando que é momento de restauração, então é momento de restauração. E Deus estava falando naquele momento, porque o povo já estava no cativeiro, que Ele haveria de restaurar o seu povo. Haveria de haver um avivamento, haveria de haver a volta à vida. Eles voltariam para a sua própria terra e seria novamente uma nação da qual haveria de sair o Messias. Mas eles estavam duvidando porque estavam diante daquela situação ainda, não conseguiam enxergar. Deus então mostrou o vale de ossos secos para mostrar para o profeta o que ele queria fazer com a casa de Israel. Então uma das qualidades do profeta é que ele tem que ter visões, sim, mas essas visões não podem ser diferentes. Se Deus está falando que está vendo um vale de ossos secos, o profeta tem que ver um vale de ossos secos. Mas se Deus está vendo que esse vale de ossos secos pode voltar à vida, então o profeta de Deus, mesmo diante de todas as oposições, precisa entender que o vale de ossos secos pode voltar à vida. Um profeta precisa escutar, em terceiro lugar, a voz de Deus e reconhecer a sua soberania sobre todas as coisas. Ou seja, que para Deus nada é impossível. Versículo 4, então ele me disse, profetiza esses ossos, e diga, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. No versículo 3, anteriormente, ele fala assim, e eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Porque Deus tinha feito uma pergunta no versículo 3, filho do homem, esses ossos poderão reviver? Esses ossos poderão voltar a ter vida? Diante daquele quadro caótico de desolação, de cativeiro, Deus pergunta para o profeta, e aí? A coisa pode melhorar? E talvez o profeta, humanamente pensando, disse, não vai melhorar. Nós estamos aqui, reduzido, escravizado, deportado, andando. Não dá, o império da Babilônia é um império imenso, como é que a gente... Não tem isso. Mas o profeta sabe quem é Deus. E sabe que para Deus não há nada impossível. Repita isso, irmãos. Para Deus não é nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Então o profeta precisa acompanhar esta visão. E por isso ele disse, Senhor, tu sabes. Tu sabes. Né? E aí Deus fala para ele, então você vai profetizar. A terceira e última qualidade do profeta, ele precisa obedecer. E para a obediência de um profeta, significa que ele precisa abrir a boca. O profeta precisa obedecer. Obediência para o profeta é abrir a boca. Para o profeta profetizar, verbalizar, oralizar, você precisa entender isso. Se você é profeta do Senhor, abre a tua boca, porque é essa palavra que Deus tem para você. Ezequiel precisava obedecer, ele precisava profetizar, ele precisava falar, profetizar sobre aqueles ossos secos, sobre aquela situação do povo de Israel, e ele precisava obedecer. Profeta que não abre a sua boca não obedece. Aliás, quando isso acontece, ele sofre na sua própria essência humana. Experiência de Jeremias, que diz que quando ele deixou de falar, aquilo foi algo terrível para ele. Então o profeta precisa abrir a sua boca. As profecias se dão da seguinte forma, eu gostaria que você começasse agora, eu vou pontuar, que você começasse a pensar nisso. A primeira profecia, são 3. Didaticamente nós separamos aí para que os irmãos entendam. A primeira profecia está no versículo 4. A primeira vez que o profeta vai profetizar, segundo a orientação de Deus, diz, então ele me disse, profetiza a esses ossos. A primeira profecia de Ezequiel está direcionada aos ossos secos. Pastor, quem são os ossos secos? Eu não estou convivendo com os irmãos em Jardim Carioca, mas eu imagino que os irmãos saibam onde estão os ossos secos. Lucas capítulo 4, versículo 18 diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim,
porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados, recuperação de vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que Jesus veio para os ossos secos. Jesus veio pregar e anunciar a palavra para aqueles que estavam precisando, para aqueles que estavam desesperançados, para aqueles que estavam marginalizados. O texto diz que na região da Galileia, a cidade de Zabulon e Naftali, essas cidades ficaram litorâneas. Ali a Galileia dos gentios, irmãos, Galileia dos gentios, região litorânea, um lugar onde as trevas eram tão densas que pareciam que podiam ser tocadas. Nesse lugar desprezível para os judeus, porque lá não tinha israelita, lá a lei não era ovacionada, havia apenas pessoas necessitadas, carentes, naquele lugar lúgubre, naquele lugar escuro, naquele lugar deixado para trás, ali onde as pessoas estão desesperançadas, ali quando o cativeiro é algo existencial. Jesus veio para dar a luz, e a Bíblia diz, ali, sobre aquelas pessoas e sobre aquelas cidades, raiou a luz. A profecia vem e está direcionada para os ossos secos. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, muitos jovens envolvidos com drogas, com marginalidades, com facções criminosas. Ontem nós saímos para visitar uma igreja. Na volta, nós vimos muitos jovens saindo de alguns inferninhos, alcoolizados, drogados, andando pelas tardes da noite. Nós percebemos que aqueles jovens estavam à mercê de uma vida totalmente sem esperança. E quando nós olhamos então para a realidade das pessoas que não têm Jesus no coração, percebemos que essas pessoas muitas vezes estão em vales de ossos secos. Mas o que é pior é quando esses ossos secos estão dentro da casa do Senhor. Pessoas que, apesar de estar na casa do Senhor, não vivem o melhor de Deus para as suas vidas. Estão sem esperanças, tristes, estão vivendo momentos com dificuldades de relacionamentos entre irmãos, entre família, pessoas que estão totalmente desesperançadas, achando mesmo que a vida delas acabou, que elas estão exterminadas, que Deus as abandonou. Mas a profecia é para os ossos secos. Jesus fala, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Nós temos que buscar essas pessoas, trazê-las de volta. Elas precisam voltar à vida, elas precisam ser avivadas pelo poder de Deus. O Espírito precisa entrar e elas precisam se erguer para formar novamente o exército do Senhor. Em segundo lugar, a profecia está direcionada ao Espírito. Mas esse Espírito aqui não necessariamente é o Espírito de Deus, mas o Espírito que dá vida. Versículo de número 9, nós vamos encontrar o texto dizendo: a seguir, ele me disse, profetize ao Espírito. Veja que na minha Bíblia, talvez na sua também, a palavra Espírito está com letra minúscula. Não necessariamente o Espírito Santo, mas o Espírito que dá vida, que faz com que nos identifiquemos com o Senhor, enquanto imagem e semelhança do Deus vivo. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor. Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei como a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé, e era um exército enorme. Irmãos, quando Deus criou o homem do barro, é interessante quando a gente lê esse texto, né? A gente fica, poxa, Deus deu vida aos ossos secos, Deus deu vida ao barro, irmãos. E a experiência com relação aos ossos não seria nenhuma experiência nova, porque segundo a palavra de Deus, a mulher, a criação de Deus, depois do homem, foi também formada da costela de Adão. Então, experiência de trazer vida para ossos, não é nova para o Senhor. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que Deus deu vida àquelas pessoas, e o texto fala que o Senhor, aqueles ossos, naquele dia, e quando Deus fala que vem, ó Espírito dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. A ideia dos 4 cantos, ou os 4 ventos que vêm dos 4 cantos, é uma ideia
dentro da gematria, dentro da visão de símbolos numéricos do Novo Testamento, é uma visão de totalidade. Nós temos os 4 cantos da terra, nós temos os 4 pontos cardeais, a ideia de plenitude, a ideia de que quando Deus dá a vida ao homem, e aí eu estou me referindo não apenas daqueles ossos secos, mas naquele momento inicial também, quando depois de formar artesanalmente o homem do barro, Deus sopra nas suas narinas do fôlego de vida, fazendo com que o homem tivesse algo que identificasse com ele, ou seja, um espírito que pudesse testificar com o espírito dele, e que pudesse clamar por ele, que pudesse louvar ele. Essa plenitude de Deus invade o ser humano lá na criação, quando Deus faz o homem, e aqui no Vale dos Ossos Secos, essa plenitude faz com que aqueles ossos, conquanto estivessem totalmente já mortos e exterminados há muito tempo, pela qualidade dos ossos que estavam plenamente secos, Deus vai fazer com que volte a esses ossos a plenitude da vida, e esses ossos vão se levantar e se tornar um grande exército. Irmãos, a plenitude de Deus está na sua criação, mais especificamente no homem. Foi por isso que Ele nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. A imagem de Deus seria uma réplica idêntica, como se fosse um clone. Mas a palavra semelhança delimita essa imagem, pois que nós não somos como Deus, mas semelhante. Mas mesmo assim, a plenitude de Deus se faz presente. O Espírito de Deus que soprou no primeiro homem, está soprando agora no Vale dos Ossos Secos, para levantar um grande exército, para que ele seja de fato Jeová Sabaoth. Irmãos, essa experiência da vida, ela tem o seu barulho. É interessante que quando o profeta começou a profetizar para que o espírito da vida voltasse a aqueles ossos, a palavra diz que os ossos começaram a se movimentar, houve um barulho, houve um ruído, e cada osso foi se juntar ao seu próprio osso. Irmãos, não existe vida no silêncio, não existe vida sem o ruído, sem o barulho. Quando nós nascemos, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Chorar, é barulho. E com o choro da criança, o médico, com toda a experiência que ele tem de conhecimento biológico, de anatomia humana, ele espera o choro para dizer que está tudo bem. A vida precisa do barulho, da conversa, do diálogo. Talvez algumas pessoas estejam em vales dos ossos secos porque estão no silêncio, porque não se comunicaram, porque não falaram. A Bíblia diz: comunicar as vossas necessidades com os santos. Ninguém pode adivinhar o seu problema, meu irmão, minha irmã. Ninguém pode saber a via cruz que você está passando. Você precisa compartilhar, falar. Talvez a ajuda esteja do seu lado e você não saiba, porque você não compartilhou, você não falou. Você guardou para si. Algumas pessoas estão sendo vítimas de doenças porque estão guardando os ressentimentos, não falam, não perdoam e nem buscam perdão. A vida precisa de alguns barulhos. É tão bom quando a gente chega numa casa e vê crianças correndo. É sinônimo que aquela família está crescendo, que a vida está se despontando ali. Os ossos começaram a fazer um barulho, porque a vida vai trazer barulho. Mas vai trazer também dor. Imagine, osso com osso, se chocando até se juntar. Não sei quantos jogam futebol aí, Eu já parei desse ofício aí há algum tempinho, Porque, enfim, já não estou conseguindo mais, Mas quem joga futebol sabe que quando a gente tem um choque de osso com osso, principalmente esse aqui do joelho, olha, é uma dor terrível, terrível. Parece que a gente vai morrer, entendendo? Aí depois que passa a gente levanta, vamos ganhar essa partida. Mas é uma dor terrível.
A vida, irmãos, ela traz barulho e traz dores. Mas as dores mostram que estamos vivos, ou então a vida está voltando, né? Quando você vai, pastor, não estou sentindo nada, irmão, então o negócio está feio, né? Você vai visitar um irmão, o irmão está doente, irmão, está doente, o que está sentindo? Pastor, não estou sentindo mais nada. Então, já liga para os diáconos, irmãos, olha só, né? Mais um que vai ser promovido, né? Não, pastor, está doendo, sentiu uma dor aqui, amém. Está doendo, o corpo está respondendo, o corpo está agindo, não é isso? Está lutando, e você lutando junto. A vida tem os seus barulhos, tem as suas dores, mas nós vamos ficar de pé, e vamos só ser, sem dúvida, o exército do Senhor. Irmãos, aí o exército se levanta. O vale de ossos secos pouco adianta. Mas um exército também sem o Espírito pouco adianta. E aí, Deus manda o profeta fazer a sua última profecia. Depois que a vida chega, ele vai falar para que o profeta profetize à casa de Israel. A terceira e última profecia é para a nação de Israel, versículo 12, irmãos, pode acompanhar aí. Diz assim: por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, e trarei vocês de volta à terra de Israel. A terceira profecia é para a nação de Israel. Veja que Deus está comparando o Vale dos Ossos Secos com a nação de Israel. E o que ele fez em relação ao Vale dos Ossos Secos, ele pode fazer em relação à nação de Israel. Veja que agora ele está falando para que o profeta entenda que aquelas profecias anteriores, o capítulo 34, capítulo 35, capítulo 36, é possível. Porque se Deus pode fazer a um Vale de Ossos Secos se levantar como um numeroso exército, ele pode trazer novamente o povo de Israel para a sua terra, reavivá-los, reanimá-los e fazer com que eles possam seguir o propósito de Deus estabelecido desde o princípio. Então Deus agora vai falar para o profeta: agora você vai profetizar a nação de Israel e diga, comparada aos ossos, a casa de Israel encontra-se sem vida, é verdade, e sem esperança. Mas veja que há uma mudança na visão. O vale é agora um imenso cemitério, e os ossos secos que ganharam vida são túmulos a serem abertos. A esperança de voltar para a sua terra chegará com a restauração do povo, mas a vida só chegará com a presença do Espírito de Deus, e agora Espírito com letra maiúscula, porque é a graça, é o carisma, é o dom, é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus. É isso que eu quero dizer aos irmãos. A profecia agora vai falar de uma nação que estava desesperançada, deportada, exilada, triste, abatido, todo mundo achando que tinha acabado, as 10 tribos foram embora, Judá agora está também, Jerusalém foi destruída, no cativeiro babilônico, não há mais esperança, tudo se acabou, e Deus fala: não, assim como eu faço reviver um vale de ossos secos, eu também faço reviver o meu povo. Eu quero dizer, irmãos, que assim como Deus faz reviver a nação de Israel, Ele faz reviver a igreja do Senhor também. A Bíblia diz que nós somos a nação de Israel, ou melhor, a nação espiritual, o povo espiritual de Deus. Nós entramos no lugar daqueles que eram tidos como das promessas. E nós que não éramos povo, agora somos povo de Deus. Então, entenda, a igreja precisa se apropriar da palavra do Senhor. Eu não sei qual é a sua situação nesta manhã e nesse dia, mas eu quero dizer para você que você pode sim ter esperança. Você pode ter muita esperança, porque o nosso Deus é um Deus vivo. Aliás, uma das coisas que nós precisamos aprender: nosso Deus não conhece a morte. Enquanto Deus não conhece a morte, por isso que Jesus Cristo veio em forma humana, para experimentar a morte, porque se viesse como Deus, jamais morreria. A morte não é uma experiência divina, é uma experiência humana. E por isso que esse Deus que não conhece a morte, pode dar vida a todos quantos Ele necessitam dela, e mesmo aqueles que existencialmente se consideram mortos e exterminados. Talvez você esteja enfrentando problemas tão graves que você acha: olha, acabou, né? Para mim já não tem mais jeito.
A gente encontra pessoas assim, não é isso? A gente vai falar para a pessoa, vai pregar o evangelho, a pessoa até aquece, ela entende a palavra, ela até gosta. Ela fala assim, pastor, mas eu entendo, mas para mim não tem mais jeito não. Estou no fundo do poço, não dá mais para voltar atrás. Como não? O nosso Deus faz com que as pessoas voltem à vida, em todos os sentidos. Amanhã, dia 2 de novembro, as pessoas irão para os cemitérios. Algumas estarão tentando conversar e dialogar com seus mortos. Infelizmente, eles não poderão atendê-las. Alguns vão celebrar a morte. Mas nós, cristãos, temos a obrigação de celebrar a vida. E mesmo quando esta vida é uma vida que está enfrentando dificuldades, problemas, quer de saúde, quer de relacionamento, é importante que a gente fale para essa pessoa, olha, Deus pode fazer com que você vença essas dificuldades e celebre a vida. Há uma história na dramaturgia brasileira, é tipo um romance, né? Fala sobre morte e vida severina. Não sei quantos já leram esse romance ou já viram essa como fosse um especial, né? Essa série. E no final de Morte e Vida Severina, os dois protagonistas, Severino Retirante e seu José Mestre Carpina, eles pegam uma criança nascida na comunidade, sem muitos recursos, os pais pobres. Os presentes que essa criança recebe são passarinhos, né? Uma botija de água fresquinha, passarinhos, coisas, né? E aí, o Severino Retirante, que tinha feito a viagem do Nordeste até a grande São Paulo, para perceber que lá no Nordeste ele não tinha terra e que na cidade ele não tinha trabalho. Ele pergunta para o seu José Mestre Carpina e diz, será que vale a pena a vida? Será que a vida vale? E o final, o seu José Mestre Carpina diz, vale. A vida sempre vale a pena. Esse explodir da vida, e apontando para a criança recém-nascida, né? Ele diz, a vida vale a pena mesmo quando é uma vida assim pequena, franzina, fraca, uma vida severina. Eu quero dizer para os irmãos que Deus tem mais do que uma vida severina para nós. Deus tem uma vida abençoada. Nós podemos sair dos nossos vales de ossos secos, que muitas vezes nós mesmos cavamos, em busca de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. O seu relacionamento pode melhorar com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. A sua vida profissional pode melhorar, você pode fazer um upgrade, você pode chegar num lugar mais alto. Você pode melhorar em todos os sentidos. Deus é contigo, meu irmão. Você precisa acreditar, você não acabou, porque você é filho de Deus, e os filhos de Deus não acabam. A Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Deus não é Deus daqueles que estão desalentados. O início desse ano eu passei um problema muito sério. Eu tive um princípio de depressão. E eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Mas Deus me fortaleceu, irmãos. Estar aqui hoje, pregando, falando com os irmãos, é certeza de que Deus tem renovado o meu ânimo e tem me ajudado a vencer dificuldades e problemas. Deus é maravilhoso. Não importa o vale, o deserto, o Egito, o Getsêmani, o Calvário, as dificuldades, as lutas, as derrotas e as provações que você está atravessando. O Deus que cremos cria vida no barro, no osso, a faz ressurgir no vale cheio de ossos. Do sepulcro das almas arrebentadas, esmagadas, trituradas pelas existências, corroídas pela dor, pelo sofrimento, carcomidas pelo ressentimento, mágoas e desesperança. Que nessa manhã só podemos ser duas coisas,
estamos certos disso. A voz profética de Deus, na qual em obediência haverá de sair aos vales e profetizar vida e restauração. Ou ossos amontoados, secos, túmulos abertos, para os quais chegou o tempo, chegou a hora e agora é, que sintam a energia do carisma de Deus, da presença do Espírito, para que volte a vida, ao pacto, à aliança, porque Deus lhe chama, meu irmão. Não há outro caminho. Nesta casa, nesta igreja, nessa comunidade, só tem lugar para profetas que vão aos vales de ossos secos, ou de ossos secos que estão sendo restaurados e reavivados e reanimados para a glória de Deus. Gostaria que você curvasse a sua fronte, nós vamos orar. Em nome de Jesus, vamos orar. Quando nós estamos diante de um grupo de pessoas, nós ficamos imaginando o que muitas coisas podem estar passando na vida dessas pessoas. Cada pessoa é quase que um universo. E esse universo tem vitórias, alegrias, mas também tem lutas. Eu não sei o que você está passando. Não sei qual o vale em que você está. Não sei se você chegou a ponto de achar que não vai chegar, que a esperança não vai se renovar. Naquele relacionamento com seu filho, não tem mais jeito. Naquela situação financeira, não há mais o que fazer. No casamento, na vida espiritual. Mas, meu irmão, o nosso Deus criou a vida do nada, fez a vida do osso, restaurou a vida dos vales dos ossos secos e tirou Israel do cativeiro babilônico para voltar novamente à sua terra. Nosso Deus é um Deus de vida e de esperança. Se você está aqui nessa manhã, é porque essa esperança chegou para você também. Eu gostaria que você orasse ao Senhor. Diz: Senhor, renova a minha esperança. Renova a minha esperança. Um jovem estava visitando um seminário. Aliás, ele estava visitando a casa de um grande avivalista do passado. E ali, naquele passeio turístico, ele viu aonde ficava lá o quarto, a sala da casa onde morava aquele grande avivalista do passado. E de repente ele olhou e viu uma salinha, uma cadeira, e percebeu que aquele era o lugar onde aquele homem do Deus do passado se ajoelhava e orava. O tempo passou, era uma turma de jovens, estavam quase fazendo uma visita, e todos se juntaram novamente no ônibus para ir embora, até que alguém contou aqueles jovens seminaristas e percebeu que faltava um. Ele disse: está faltando um. Voltou lá na casa daquele avivalista e foi direto para o lugar, foi procurando até que encontrou um jovem ajoelhado justamente onde aquele homem do passado ajoelhava e orava. Então o homem disse: Billy Graham, está na hora de ir embora. Meu irmão, Deus sempre faz, sempre renova o seu povo, os seus líderes e a sua gente e a sua vida. Você pode orar comigo? Eu gostaria que você, no seu pensamento, orasse comigo agora, recebesse essa oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te pedir nesta manhã que a tua palavra entre no meu coração, renove a minha esperança para vencer esse problema que eu estou passando agora. Eu quero que tu entre no meu coração e renove a minha vida para que eu enfrente as dificuldades com a coragem de um servo e de uma serva do Senhor Jesus. Não permita que eu me sinta exterminado. Não permita que eu me sinta como um osso seco. Mas se, ó Pai, isso acontecer em algum dia, em algum momento,
que venha o teu Espírito sobre a minha vida e traga de novo a vida para mim, para que eu possa, Senhor, caminhar com o teu povo. E sobre o teu povo, Pai, que o teu Espírito possa fluir, fazendo com que possamos nos mover, Senhor, em tempos difíceis, sob a graça do Deus que não conhece a morte, porque Ele é vivo eternamente. Fica comigo, Pai, com a minha família, com a minha casa, com os meus irmãos. Se há vale de ossos secos, há também profecia para que esse vale se transforme em grande exército do Senhor, e que assim seja, para a honra e glória do Senhor. Algum irmão tem aviso para fazer? Irmãos, estamos terminando. Pode falar então, depois eu dou. Pode falar. O nosso aviso aqui é sobre o nosso coro. Irmão Elton vai ver ensaio hoje? Haverá? Sim. Então, nosso coro, Natal, nós teremos ensaio logo após a oração silenciosa. Bom dia, igreja. Estou falando em nome do Ministério da Família para avisar que as vagas para eu e você já estão abertas. Temos somente 20 vagas, como de costume. Vamos ficar somente 15 dias com essas vagas disponíveis para a igreja. Porque na minha lista já tem 20 pessoas de outra igreja já aguardando. E a prioridade é para a nossa igreja, mas eu não tenho como esperar muito tempo, porque eu tenho que começar a pagar o hotel. Aqueles casais que se interessarem, me procurem, eu vou estar no final do culto pela manhã e pela noite ali, eu vou estar 6 horas para dar informação, valores, tudo pessoalmente, porque pelo WhatsApp não dá para ficar digitando, irmãos, tá bom? Obrigada. Bem, amados, bom dia, graça e paz. Na próxima quinta-feira, dia 5, nós estaremos realizando o nosso evangelismo na congregação do Jericinó. Tá? Como eu já venho falando aos domingos, conto com a presença de todos os irmãos. Nós estaremos aqui na igreja a partir das 19 horas e contamos com a colaboração de todos os irmãos. Nós estaremos realizando visitas ali naquele local. Nós dividiremos em grupos e estaremos batendo de porta em porta para poder estarmos falando do amor de Deus, para assim retomarmos depois o culto lá e daí sucessivamente a nossa congregação poder seguir em frente. Então, eu conto com a presença dos irmãos, tá, de todas as idades, criança, jovem, adolescente, a ajuda dos diáconos. Eu conto com a ajuda da Kombi, eu espero que, como eu tenho falado, que ela seja pequena. Eu vou estar com o meu veículo disponível também, aqueles irmãos que puderem estar indo com seus veículos também. Enfim, eu conto em massa, com a igreja em massa, para estarmos ali realizando esse trabalho que não será apenas no dia 5, tá? Nós estaremos intercalando, semana sim, semana não. Mas se porventura, na outra semana, não houver nenhum culto no lar, nós estaremos voltando à congregação novamente. Enfim, será um compromisso semanal com a nossa igreja, com a nossa congregação. E lembrando também, eu estou vendo ali o acampamento dos jovens e adolescentes, nós já estamos às vésperas já do nosso acampamento. Peço que os irmãos estejam orando. Ele irá se realizar do dia 19 a 22 de novembro no sítio Peniel, em Guapimirim, e com certeza será dias de bênçãos na vida desses jovens. Obrigado.
Bom dia, meus irmãos. Nós acabamos de ouvir aqui que os problemas, eles aparecem na nossa vida e às vezes não conseguimos entender e nem fazer nada para que eles não venham a acontecer. Mas graças a Deus nós temos um Deus que nos ama e nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. E é por isso que nós o adoramos. E o tema do nosso culto jovem desse mês é justamente esse: adorando em meio à tempestade. Se você está passando por algum problema e depende da graça e do poder de Deus para que a sua vida seja abençoada, venha adorar conosco no dia 7/11. Nós recebemos a bênção do Senhor de estar contando com os 2 pastores que estão participando da nossa sucessão pastoral para estarem pregando no culto jovem também. Então, no próximo dia 7, nós estaremos com a presença do pastor Luiz, ele vai estar pregando, e que você venha também, para que possa receber do Senhor tudo que Ele tem para falar e para te abençoar, nesse culto em que tem abençoado a vida dos nossos jovens e a vida da nossa igreja também. Os irmãos estão convidados, dia 7, às 19 horas, tá? Culto de gratidão do nosso irmão Leonardo Brasil, dia 13/11, às 15 horas, 13/11/2015, na sexta-feira, às 20 horas. Segundo aniversário do Jiu-Jitsu, né? O Leonardo também ele participa, mas o aniversário dele vai ser na sexta. O Jiu-Jitsu vai ser dia 13 e 15 de novembro, 13 a 15 de novembro. Tragam visitantes. 40 anos do filho de Israel, né? Vai ter. Elton, quer falar alguma coisa? Conjunto Filhos de Israel vai estar completando 40 anos de louvor, dia 28 de novembro de 2015, às 17 horas. Venha participar e tragam visitantes também. 19 horas, 20, hoje está meio ruim. TPM, hoje às 17h30, não é isso? É MCA? E hoje está ruim do meu lado. É MCA. Irmã representante da MCA, quer falar alguma coisa? Já falou? Não vai falar mais nada? Tem mais algum aviso? Acabou, tem que encerrar por hoje, senão para mim está ruim hoje. Oração silenciosa, estamos encerrando, vai estar eu e o pastor aqui ali à frente, cumprimentando os irmãos. Segura em minhas mãos, os dias difíceis estão e o medo toma conta do meu coração, mas sei que estás aqui.